Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso canal novamente. Bom, e agora, hoje, a gente vai falar de umas sequências padronizadas muito importantes, que são aquelas que a gente mais estuda na matemática, que são as progressões aritméticas e as progressões geométricas. Ó, então, progressões aritméticas e progressões geométricas. Bom, por que essas duas são assim as mais importantes? Porque elas têm padrões interessantes para a gente. As progressões aritméticas, elas têm um padrão somativo, ou seja, você vai somar um número ao outro para sempre obter os da frente, os próximos. E a geométrica? As progressões geométricas elas se baseiam na multiplicação. Então, você obtém os termos da frente multiplicando um de trás. Tá? Exemplo de uma progressão aritmética, muito conhecida. Os números naturais, por exemplo. Ó. Reticências. Então, veja que a partir do 1, eu estou somando 1 sempre para obter o da frente, o próximo. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. E a partir do momento que você coloca essas reticências aqui, significa que tudo que está aqui mantém-se o padrão do que você viu anteriormente. Tá? Então, você não pode colocar um reticências aqui e pensar assim, nossa, mas será que lá para frente isso não vai mudar? Não. A matemática não funciona assim, não. A partir do momento que o padrão está identificado, esse padrão ele se mantém aqui dentro. Tá? E o exemplo de uma progressão geométrica? Vou pegar uma bem simplesinha aqui. Ó. 1, 3, 9, 27, 81. Ou seja, ó, o que está acontecendo aqui? Eu estou multiplicando a partir do primeiro termo dado por 3 para poder encontrar o próximo. Olha lá, vezes 3. Dá 3 vezes 3, dá 9 vezes 3, dá 27 vezes 3, dá 81, né? Então, tá aí, uma progressão aritmética e uma progressão geométrica. Bom, a esses números que a gente soma, nesse caso aqui eu estou somando de 1 em 1, né? E a esses números que a gente multiplica, nesse caso aqui eu estou multiplicando por 3. A gente dá um nome para eles, tá? A gente chama eles de razão. Então, razão é aquele número que a gente soma ou multiplica constantemente para que a gente possa obter, dado um termo, o termo da frente. Ou qualquer um outro que a gente queira encontrar dentro da nossa sequência. Para diferenciar um do outro, na progressão aritmética, a gente chama a razão de R. Na progressão geométrica, a gente utiliza a letra Q. Tá? Então, se em qualquer exercício você vê lá que a razão R é 3, é porque trata-se de uma progressão aritmética. A razão Q é 3, então trata-se de uma progressão geométrica. Tá certo? Então, existe essa diferenciabilidade, essa diferenciação das letras que a gente utiliza. Todos os livros trazem assim. Então, se todos trazem assim, não tem o porquê a gente querer fazer diferente, não é mesmo? Bom, então, tanto na progressão aritmética quanto na progressão geométrica, a gente denomina primeiro termo, segundo termo, quarto termo, quinto termo, tá? Então, a posição de cada um na sequência, ela não é assim, específica para aritmética ou geométrica. Não, as duas a gente chama de termos. A gente tem o costume de usar a letra Azinho para definir cada um. Então, por exemplo, o A1 ali é 1, o A2 é 2, estou lá na PA, né? O A3 é 3, e assim sucessivamente. Na PG, para não usar a mesma letra, eu vou chamar de B. Então, ó, B1, primeiro termo da PG é 1. B2, segundo termo da PG é 3. B3, que é o terceiro termo da PG, é 9. E assim sucessivamente. Então, eu vou dar o nome dessa sequência aqui, por exemplo. Ó, isso aqui é uma PA, vou chamar de A. E essa aqui é uma PG, que eu vou chamar de B. Note que isso aqui, como é uma sequência numérica, isso é um conjunto de números. Então, o bacana
é a gente colocar essa sequência entre chaves. Por quê? Porque isso aqui é um conjunto de números que a gente obtém mediante uma fórmula dada, uma recorrência que se segue, tá? Então, o interessante é colocar entre chaves, tá bom? Tem muita gente que coloca entre parênteses, mas é uma questão de notação, né? É mais interessante a gente colocar entre chaves. Bom, então, nós temos aqui, né, a maneira como a gente coloca cada um dos termos, como a gente representa cada um dos termos de uma PA ou de uma PG, tá? E agora a gente vai fazer algumas coisinhas. Então, vamos lá. Suponhamos, então, que... Só não vou pegar essa sequência aqui de cima, porque ela está muito fácil, né? Vamos pegar umas sequências um pouco mais interessantes. Vamos chamar aqui uma sequência D. Eu vou colocar o seguinte, 2, 8, ó, então aumentei de 6 em 6, então, né? 14, 20, 26, tá bom. Ah, até quanto que eu tenho que colocar? Você tem que colocar os 3 primeiros termos. Por quê? Vamos pegar aqui uma sequência F, 2 e 8. Agora eu vou pôr 32. E agora eu vou pôr 148. 128, perdão. Ó. E assim vai. Note que aqui eu estou multiplicando por 4. E aqui eu estou somando 6. Então, quando a gente coloca 2 termos consecutivos, não dá para saber que tipo de padrão é esse, se é um padrão de soma ou de multiplicação. Então, se a gente coloca 3 consecutivos, a gente já identifica o padrão. Então, no mínimo, a gente precisa de 3. Nem precisa ser os 3 primeiros. Ó. Se eu colocar esses 3 aqui, eu já sei que o padrão está de 6 em 6. Se eu colocar esses 3 aqui, eu já sei que está multiplicando por 4. Tá? Bom, então, nessa primeira sequência aqui, ó, eu sei que a razão é 6 e aqui eu sei que a razão é 4. Só o fato de eu colocar a letra Q, eu sei que está vezes 4. Só o fato de eu colocar a letra R, eu sei que é mais 6. Tá? Bom, então, se eu precisar calcular o próximo termo aqui, que seria o sexto termo, né? 32. Não vai ser dificuldade para ninguém. Agora, vamos supor que nessa sequência D, eu vou chamar os termos de Dzinho, tá? Se eu quiser o D10, ou seja, o 10º termo, bom, dá para fazer de cabeça, né? Porque aqui eu já estou no 5º termo. Então, para chegar no 6º termo, eu somo 6. Para chegar no 7º, no 8º, no 9º, ó, no 10º termo. Então, eu estou somando 30. 30 mais 26, beleza. Ó, o 10º termo é 56. Agora, é interessante a gente manter um padrão de cálculo, por quê? Porque, às vezes, a gente está procurando um número que está lá na frente. E somar de 1 em 1 não é o melhor caminho. Vamos supor que eu quisesse o 78º termo. É muita coisa, né? Então, existe um raciocínio bem interessante para a gente analisar aqui. Ó. E o raciocínio é o seguinte. A gente sabe que o primeiro termo é 2. Perfeito. O segundo termo é 8. Mas o que é o 8? É 2 mais 6, né? Eu sei que o terceiro termo é 14. Mas o que é o 14? É o primeiro termo, aí eu somei o 6 uma vez e somei de novo. O quarto termo, eu estou vendo ali, ó, é 20. Mas como que eu posso chegar do 20? Eu sempre estou partindo do primeiro termo e usando a razão. Eu vou pegar o primeiro, somar 6 uma vez, somar 6 de novo, somar 6 de novo. Ah, é tipo aquele exemplo que eu dei no vídeo anterior. Então, se eu quiser o D5, já colocando mais direto, eu vou pegar o primeiro termo e somar o 6 4 vezes, né? Porque aqui eu somei 3, ó. Então, eu vou somar o 6 4 vezes. Então, eu já faço 6 vezes 4, porque eu já estou aglomerando essa soma, né? Para achar, então, o sexto termo, eu pego o primeiro, pego a minha razão 5 vezes. Ah, então esse é o padrão. Então, se eu quiser chegar lá no D10, eu vou pegar o primeiro termo e somar a ele 9 razões. 6 vezes 9, 54. 54 mais 2, ó, 56, que é o que eu tinha encontrado ali. Sendo assim, então, se eu quiser o 32º termo, basta pegar o primeiro
e pegar essa razão quantas vezes? 31 vezes. Então, aqui dá 186 mais 2, ó, 188. Imagina fazer isso de 1 em 1 até chegar em 188. É chato, né? Então, vamos generalizar isso aqui. Ó. Qual que é a ideia? Esse cara aqui é o primeiro termo. Ó. Perfeito. Esse 6 aqui é a razão. É o Rzinho, né? Muito bem. Esse cara que eu estou chegando é uma posição qualquer. Então, por exemplo, é um AN. É uma posição genérica, né? E esse número que eu estou multiplicando aqui pela razão é sempre um número a menos de onde eu quero chegar. Ah, olha lá, por isso que aqui fica n menos 1. Em particular, vamos supor agora que eu quisesse encontrar o 32º termo, mas eu não tivesse o primeiro. Vamos supor que eu tivesse a sequência dada dessa forma aqui, ó, a partir do 26. Né? A partir do 20, vamos lá. E aí eu não tinha esses caras aqui, ó. Só que o exercício me falou que esse 26 é o quinto termo, né? A partir dele, então, como que eu chegaria no 32º? Bom, então vamos lá. Quero chegar no 32º. Só que agora eu estou partindo do quinto termo, tá? Quinto termo. Ficou feio esse D. Deixa eu arrumar aqui. Então, quantas razões eu vou pegar para sair do quinto e chegar no 32? Ué, basta fazer 32 menos 5, que dá 27. Ah, então se eu pegar 27 razões, eu consigo sair do quinto termo e chegar no 32º. Bom, o quinto termo é 26, né? Olha lá, foi dado. Então, para eu chegar no 32º, basta fazer 26 mais 6 vezes 27. 6 vezes 27, ó, vai ser 120 mais 42, então é 162 aqui. 162 mais 26, olha lá, ó, 188. Então, esse raciocínio ele não depende apenas do primeiro termo. É simplesmente eu pegar, então, a diferença entre as posições para saber quantas razões eu vou pegar. Então, de maneira genérica, mais genérica ainda, vou até colocar aqui de outra cor, para eu encontrar qualquer termo em uma PA, eu faço o quê? Bom, esse aqui eu chamei de N, esse aqui agora não vai ser mais o A1, né? Eu vou usar uma letra M, que é uma posição diferente. Quantas razões eu vou pegar? A diferença do último com esse termo que eu tenho. Por isso que aqui também fica n-1, porque é n-1. Tá vendo? Agora, isso aqui é um raciocínio. A partir do momento que você pega progressão aritmética e decora isso aqui para resolver os exercícios, aí a progressão aritmética ela fica muito chata. O interessante é entender esse raciocínio aqui, tá? Bom, daí vamos trazer esse mesmo raciocínio para a progressão geométrica. Bom, então, vamos tirar isso aqui, vamos limpar um pouco, né? Ó, vamos pegar aqui na progressão geométrica. Na progressão geométrica, a gente sabe, então, que a gente obtém todo mundo multiplicando, né? Eu vou fazer o mesmo raciocínio aqui, ó, vamos lá. O primeiro termo, vamos chamar aqui de F, né? Vamos colocar o F assim. Ó, o primeiro termo é 2. O que então é o segundo termo? É 2 vezes 4. O que vai ser o terceiro termo? Estou partindo sempre do primeiro. Então, eu multiplico por 4 para chegar no 8 e multiplico por 4 para chegar no 32. O que vai ser o quarto termo? Saio daqui, multiplico por 4 uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ah, o raciocínio então é parecido, ó, porque essa quantidade que eu estou pegando é sempre uma a menos de onde eu quero chegar. Então, para eu chegar no quinto termo, bastaria pegar o 2 e esse 4 eu vou pegar ele quantas vezes? 4 vezes. Então, no produto, a gente conta a quantidade no expoente, né? Olha lá. Então, se eu quiser o 10º termo dessa sequência, basta eu pegar o 2 e multiplicar pelo 4 9 vezes. Certo?
De uma maneira genérica, então, para eu encontrar qualquer posição que eu quiser, qualquer cara em qualquer posição, eu pego o primeiro termo e vou multiplicar por essa razão n menos 1 vezes, né? Porque, olha lá, isso aqui é 10, aqui é 9, então isso aqui é um número a menos do que esse, olha lá, certo? De maneira mais genérica ainda, então, se eu quiser encontrar qualquer termo aqui, ó, partindo do primeiro, eu vou pegar a minha razão e elevar a n menos 1. Só que a partir do momento que você faz desse jeito aqui, aí você está decorando macete, tá? Não se preocupe em decorar macete. Tenta entender o que está sendo feito. Ah, mas no livro traz azinha. Tudo bem, então põe com azinha. Então, para você achar o AN, partindo do A1, você vai pegar a razão e elevar a n menos 1. Mas o interessante é que você capte este raciocínio aqui e não memorize essa fórmula, tá? Em termos gerais, vale a mesma. Se o exercício não me deu o primeiro termo, nem o segundo, eu sei que o terceiro, por exemplo, tá? É F, né? O terceiro termo é 32. Como que a partir dele eu vou chegar no 10º termo, por exemplo? Ó, da mesma maneira. Então, vamos lá, eu quero chegar no 10º termo. Só que ao invés de partir do primeiro, eu vou partir do terceiro termo. Ah, então quantas razões eu vou pegar? 7, né? Porque é a diferença do 10º para o terceiro termo. Então, vou pegar 7 razões. Olha lá. Sendo assim, então, trazendo isso para uma maneira mais genérica ainda, o que a gente faria aqui? Para eu chegar na posição que eu quiser, partindo da posição que eu quiser, eu vou pegar quantas razões? A diferença entre a que está mais à frente pela que está mais atrás. Escrevendo como azinho, né? Então, a n vai ser AM vezes Q elevado a n menos n. Só que a minha sugestão é, não se preocupe em decorar isso aqui. Entenda este raciocínio aqui, tá? Que é muito melhor, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? Como que se porta aqui uma progressão aritmética, uma progressão geométrica. Fica ligado aí que nos próximos vídeos eu vou falar mais um pouquinho aí sobre PA e PG, beleza? Um abraço.